essa redemocratização do Brasil, que é o assunto que a gente começa hoje, né? A gente terminou na aula passada a ditadura, a parte da repressão, ela é também marcada por transformações externas. Externas. Ela é marcada por transformações externas. Ou seja, se alguém te perguntar por que o Brasil caminhou para a redemocratização, tem questões externas e questões internas. Você tem que conhecer as duas, porque pode aparecer qualquer uma em prova. Externamente, por que o Brasil caminhou para a redemocratização? A resposta está nas transformações do mundo, como, por exemplo, o fim da Guerra Fria. Né? O fim da Guerra Fria, com o declínio do modelo soviético, que marca a década de 70 para 80, e depois o efetivo fim da União Soviética. Mas primeiro, o fim da Guerra Fria, tá? Ou o degelo, como é chamado. Segundo, os Estados Unidos se afasta das ditaduras. O governo norte-americano não apoia mais as ditaduras, o afastamento dos Estados Unidos. Ele deixa claro que ele não apoia as ditaduras militares mais. Isso é a partir do governo de Jimmy Carter, 1978 para frente. Então, perco o apoio. Terceiro, as crises do petróleo. As crises do petróleo. Devido às crises do petróleo, a crise de 74, depois a crise de 79, a economia mundial retraiu. E a retração da economia mundial enfraqueceu os regimes militares latino-americanos. Então, essas três características representam por que externamente o Brasil começou a perceber que o cenário não era mais legal para o regime militar. E ela não vale para o Brasil, tá? Ela vale para as ditaduras latino-americanas. Então, no geral, as ditaduras que a gente estuda são, não apenas essas existem, mas as que a gente estuda mesmo, para vestibular. A do Chile, a da Argentina e a do Brasil. As três terminam na década de 80. As três terminam, entre outras razões, pelos cenários externos. O degelo, a falta de apoio norte-americano aos regimes e as crises econômicas mundiais provocadas pelas duas grandes crises do petróleo, a de 74 e a de 79. Internamente, você também tem questões que merecem ser lembradas. Internamente, o problema do Brasil é a década perdida, que é efeito da crise do petróleo, não é? Década perdida é o período da década de 80, vai de 1974 até 1989, onde a economia brasileira está em uma crise profunda devido ao endividamento do Estado. O Estado não era capaz de investir nada porque estava quebrado, e a inflação cada vez mais alta. Então, o dueto déficit ou endividamento e inflação levaram à bancarrota a economia latino-americana. Então, a década perdida é a crise econômica que enfraquece os regimes militares. Vamos fazer agora um paralelismo importante? Nos anos de chumbo, apesar de toda a repressão, muita gente tolerou a ditadura porque estava tendo crescimento econômico. É um milagre econômico. Agora, na década de 70 para 80, você está tendo muita pressão popular porque o desemprego, a inflação e o endividamento se tornaram as tônicas do momento. Soma-se a década perdida, a volta das manifestações públicas. Greves, igual aconteceram em 68, estouram novamente no ABC Paulista. Os movimentos estudantis renascem. A OAB começa a pressionar pela redemocratização. Então, a volta das manifestações. E, especificamente, no caso do Brasil, tem que colocar mais um elemento aqui, que é o grande movimento brasileiro defendendo o fim das eleições indiretas e o fim do regime dos militares. É o movimento chamado Diretas Já. Esse é específico do Brasil, tá? Por exemplo, no Chile teve o Diga Não. O Diga Não. Na Argentina teve a Praça das Mães, que é a Praça de Maio. Então, cada país tem uma especificidade de uma ação social coletiva contrário ao regime. A do Brasil é Direta Já. Então, você soma as questões internas e as questões externas e entende por que o Brasil, de 1974 até 85, caminhou para o fim do regime militar. E agora a gente vai ver como foram essas ações, tá bom? Como foram essas ações. Primeiro, o governo Geisel, ele traz uma notícia, que é o fato de que o Geisel vem para fazer a abertura, tá aí, não, ele deixa isso muito claro, né? Tá aí, ó, ele não esconde de ninguém, olha lá.
começa o lento processo de transição rumo à democracia. Isso é uma promessa do Geisel. Só que durante a promessa ele fala que esse processo ele vai ser lento e gradual. Aí o pessoal pergunta para ele, como assim? Ele pega e fala o seguinte discurso, que não faremos um processo de forma perigosa e sem responsabilidade. E por isso, a abertura, e essa é a palavra que a gente mais vai querer que você guarde agora, abertura política. O que é abertura política? É eufemismo para redemocratização. É claro que os militares, nem o Geisel, nem o Figueiredo, vão falar que estão redemocratizando. Porque se você está redemocratizando, quer dizer que não tinha democracia ali, era uma ditadura. Então, no lugar de usar a palavra redemocratização, eles usam a palavra abertura para os civis. É como se antes estava fechado só os militares. E agora a gente está abrindo para os civis. Nada demais, não é uma ditadura. Volta a manipulação das palavras, volta a semântica como o assunto da vez. E esse processo lento e gradual de abertura vai ser segura. O que o Geisel quer dizer quando ele escreve a palavra segura no texto dele? Que, se preciso, vai voltar. Vamos trazer para o nosso dia a dia? Goiânia está abrindo seu comércio. E a Prefeitura de Goiânia está dizendo que essa abertura vai ser segura. Ou seja, se não for nos moldes que ela quer, ela volta e fecha. É isso que os militares falaram. Que, a gente vai devolver o poder aos civis, mas dentro do nosso modelo. Se você tentar fugir disso aqui, a gente recua. Por isso, na verdade, um crítico da ditadura diz que a abertura do Geisel foi insegura. Foi insegura, porque ela vai e volta. Ela vai e volta. A primeira consequência dessa proposta de abertura foi dar uma força maior para o MDB. E aí, o governo do Geisel resolveu provar de que ele veio para fazer um processo de transição. E esse processo de transição rumo à democracia, quem fala isso sou eu, né? Não é eu, os militares chamavam de abertura, criou uma coisa que vocês adoram. Isso aqui. Foi com Geisel que nasceu o horário eleitoral gratuito. Então, a partir de 1974, o Brasil viu nascer o horário eleitoral gratuito. E isso deu voz, né? Deu voz a um grupo que praticamente era afônico, o MDB. O Partido de Mobilização Democrática Brasileira, que era a oposição ao regime militar. E o MDB aproveitou-se bastante do horário eleitoral gratuito, tanto no rádio quanto na televisão, para expor suas ideias e criticar os eufemismos do período. Como resultado disso, ocorreu uma eleição com vitória do MDB. O MDB teve quase 60% dos votos em 1974. Claro, essa eleição foi para deputados, essa eleição foi para senadores, essa eleição não foi para o presidente, porque o presidente era eleito indiretamente, e foi eleito o Geisel. Essa eleição não era para prefeitos das capitais, tá? Não era para governadores, mas esse 59% aqui, então, é do legislativo. O legislativo vai ter um crescimento do MDB. E quem não gostou disso? Aí, gente, é aquela coisa que eu espero que você tenha entendido da matéria passada, senão tudo isso aqui fica meio truncado. A grande disputa que sempre houve na ditadura, sempre houve, internamente, é claro, é entre um grupo chamado castelistas e outro grupo que eu chamei para vocês de linha dura. A linha dura era contra a abertura, a linha dura é contra a flexibilização. Quando o Geisel prometeu um processo de transição de abertura, mesmo que lento, a linha dura fez muitas críticas. A linha dura falou, olha, gente, vocês têm certeza disso? Porque nós vamos perder o controle. Aí, os castelistas, e o Geisel representa os castelistas, castelistas foram Castelo Branco, óbvio, Geisel e Figueiredo. Então, o primeiro e os dois últimos. A linha dura foi o do meio, o Costa e, sobretudo, o Médici. Então, para os castelistas, esse era o caminho. Era um caminho seguro de se livrar da batata quente. O que era a batata quente? O Brasil. O Brasil da hiperinflação, o Brasil do desemprego, o Brasil do endividamento. E se devolver para os civis, mas não vamos devolver de uma vez, porque pode haver represária, pode haver julgamento, perseguição do que a gente fez de errado. Então, vamos fazer a abertura lenta. Para a linha dura, não tinha que abrir. Tinha que continuar na mão dos militares. E por isso, a linha dura criticou muito o resultado dessa eleição.
Imagine que você é da linha dura e vê a oposição ter 59% dos votos. Este é um processo de avanço, não é? Lento processo de transição. É um avanço. Mas qual foi o combinado? Que ia ser uma abertura segura. Se avançou rápido demais, eu faço agora um recuo. Então, o governo do Geisel foi marcado por avanços e recuos no rumo da democracia. O grande avanço é o crescimento do MDB se aproveitando do horário eleitoral gratuito. A resposta a esse avanço é uma lei chamada Lei Falcão. O ministro da Justiça da época, ministro Falcão, é que propôs essa lei. Qual foi o argumento que ele usou? Olha, se o problema é o fato de que o MDB está usando do horário eleitoral gratuito para poder crescer, agora vai ter uma nova eleição. Essa eleição seria de 76, a primeira foi de 74. Se eles cresceram um pouco em 74, vão crescer mais ainda em 76 se a gente não der o jeito de segurar. E por isso, a Lei Falcão ganha um apelido. Ela é chamada de Lei da Mordaça. Porque eles mantêm o horário eleitoral gratuito, mas determinam que no horário eleitoral gratuito, o candidato não pode fazer propaganda mais. Tem um horário, mas não tem mais discurso. Ficou desse jeito que vocês vão ver aqui agora. Deixa eu só tirar as escritas de cima. Olha o jeito que ficou, gente. Tá? Aí eu te pergunto, que dia que você vai na TV, Arena apresenta candidatos à Câmara de Vereadores. Aí fica passando isso. Ou seja, entendeu o que foi a lei da mordaça? Por isso, para vereadores. Por que vereadores? Porque a eleição de 76 que eu peguei o filme. Eu tiro o direito do cara usar o horário eleitoral gratuito para debater, para expor suas ideias, para criticar o governo. Eu apenas uso o horário para fazer essa coisa. Escreve e corta e mostrar a foto do cara, escreve correndo lá. E o nome dele não tem mais o que fazer. E esse é o primeiro ato. Agora, olha que merda. Mesmo com a Lei Falcão, de 76, o MDB continuou uma curva de crescimento. A Lei Falcão, que é a lei da mordaça, não conseguiu impedir essa tendência de crescimento. Então, apesar da Lei Falcão, o MDB continua crescendo. E é por isso que o governo pega e toma mais uma atitude. O pacote de abril. Uma série de medidas tomadas pelo governo em 77, em resposta ao crescimento do MDB. Ele chamou de pacote de abril porque não ia chamar de AI, porque ele disse que veio fazer uma mudança. Então, se ele veio fazer uma mudança, ele não ia fazer um AI. Mas o pacote de abril é a mesma coisa que os AIs fizeram com outro nome. É uma medida feita pelo Executivo, sem passar pelo Legislativo, que tem força de lei. Só mudou de nome. Em vez de chamar de AI, chama de pacote. O pacote abril trouxe várias transformações. Duas eu preciso aprofundar com vocês. Então, falando de pacote de abril, ele, por exemplo, ampliou, essa que não precisaria saber, o mandato do presidente. O mandato dos presidentes era de 5 anos. Ele passou para 6 anos. É por isso que o último presidente tem um mandato de 6 anos, que é exatamente o Figueiredo, que é de 79 e vai até 85. Mas isso só para você entender que é um pacote, é uma série de medidas. De todas as medidas, duas eu gostaria que vocês lembrassem. A primeira, e muito importante, mas muito importante, é aquela que pode cair numa prova vestibular, é a criação do senador biônico. Tá? É a criação do senador biônico. O que significa dizer que, a partir de agora, o brasileiro não elege todos os senadores igual se elegia antes. 1/3 do Senado vai ser escolhido pelo presidente da República.
os outros 2/3 continuam sendo eleitos. Tá? Então, a criação do senador biônico significa que agora nós vamos ter senadores indicados e não mais eleitos pelo povo. E uma segunda que também é importante é a questão da exigência de uma coisa chamada maioria absoluta para aprovar mudanças. Até então, para você fazer uma reforma de lei no legislativo, você precisava de 50% mais um. Agora você precisa de 2/3 dos votos aproximadamente. Então, entendeu? Somos 2, você que é bom de matemática. 1/3 dos senadores são biônicos. E para poder aprovar alguma coisa, precisa de maioria absoluta, que é 2/3. Ao fazer isso, praticamente os militares impediram que houvesse reformas feitas pelo legislativo naquela época. Qual que era a preocupação dele? O MDB não estava crescendo? Se o MDB estava crescendo no legislativo, o MDB podia passar a controlar isso. Para evitar isso, eles fizeram o pacote Abril. Então, o pacote Abril é um enorme recuo. É um enorme recuo, tá? Enorme, transcendental. É justo lembrar que o Brasil, então, ficou, vamos fazer o conjunto completo da obra, né? Interferiu-se nas eleições durante a ditadura. De que cargos? Interferiu-se nas eleições do cargo para presidente, não vou botar vice nada, nem suplente, do cargo de governador, interferiu-se no cargo dos prefeitos, prefeitos das capitais não eram eleitos, eram escolhidos, e agora interferiu-se no cargo do Senado. 1/3 do Senado é indicado. Portanto, apenas e somente não interferiu nas eleições dos deputados, sejam os federais ou os estaduais, e nos de vereadores. Ademais, vejam tanto que a ditadura brasileira foi profunda. Ela interferiu do presidente até o Senado. Ele interferiu no executivo e no legislativo. Tá? Isto é o período da ditadura. Mas, voltando para a nossa aula passada, voltando para o Geisel, então como é que ficamos aqui? Aqui a gente fica assim. Ficou claro que o Geisel tem avanço e recuso, né? O horário eleitoral gratuito é um avanço. A Lei Falcão é um recuo e o pacote Abril é o recuo. E claro que isso gerou críticas. Mas em 78, Geisel fez mais um avanço louvável. Em 1978, Ernesto Geisel põe fim ao AI-5. Não esqueça disso. Então, qual que é o outro avanço dele? O fim do ato institucional de número 5. Então, o AI-5 durou 10 anos. Foi criado em 68 pelo Costa e Silva e encerrado em 78, pelo Geisel. Assim que o Geisel põe fim ao AI-5, ele avisa que as eleições vão ocorrer normalmente no Legislativo, formando o colégio eleitoral, que era formado por senadores, deputados federais e deputados estaduais, 5 de cada estado. E com isso se elegeu para presidente o senhor Figueiredo. Só que existe uma história triste, uma mácula, neste período aqui do Geisel. Quando se começou a falar em avanço, veja que você teve um avanço em 74, aí você teve um recuo em 76 e outro em 77. Quando começou a se falar de avanço, o pessoal começou a achar que ia haver uma coisa chamada liberdade de imprensa. Lembrando que a censura ainda era prévia. E um jornalista se destacou nessas críticas ao regime. O jornalista de origem judaica, chamado Vladimir Herzog. Como resposta às críticas que Herzog fez, ele foi preso pelo regime militar e levado para os porões do órgão de repressão chamado DOI-CODE, aquela da época do Médici. E muita gente relembrou, muitos jornais, inclusive, soltaram notícias assim: o jornalista Vladimir está preso, ele vai desaparecer, porque nessa época as pessoas não morriam, elas desapareciam. Ah, ele está sendo torturado, porque se falava de tortura já. Qual foi a resposta do Geisel? Nunca houve tortura no Brasil, isso é mentira. Meu governo não toleraria tortura. E para provar que eu não estou mentindo,
Geisel fez uma coisa que não se havia permitido até então, que era os jornalistas irem até o DOI-CODE, os jornalistas foram ao DOI-CODE e tiveram acesso ao Vladimir Herzog na cela, que são essas fotos aqui de cima. Espero que você esteja vendo. Tá? E para provar que ele não foi torturado, ele foi colocado nu e exposto aos jornalistas. O que, na minha opinião, já é um tipo de tortura, uma tortura psicológica. O vexame, veja a vergonha que ele está. Mas insistiu-se em dizer que ele não tinha nenhuma marca no corpo, nenhum sinal de hematoma, nem nada. Uma semana depois, os jornalistas foram chamados de novo no DOI-CODE, porque o Vladimir Herzog havia se enforcado na cela. Havia se enforcado na cela. Suicídio? Versão oficial. O problema é que se você é uma pessoa observadora, você vai reparar que a perna dele está dobrada no solo. Portanto, a distância entre a corda que o enforcou, né, o lençol que ele usou para se enforcar, e o tamanho físico dele, não dava para ele se enforcar. Nem para forjar suicídio a ditadura é capaz. Lembrando a vocês que a Comissão Nacional da Verdade trocou o atestado de óbito de Vladimir Herzog, no governo do Dilma, de suicídio para vítima da ditadura. Então eu posso escrever que ele foi assassinado sim, porque o governo federal, durante a administração da Dilma, autorizou a troca do atestado de óbito, considerando Vladimir Herzog morto. E, portanto, a morte de Vladimir Herzog nos porões da ditadura é aquele símbolo de que o projeto do Geisel está tendo muita dificuldade devido à resistência da linha dura. A resistência da linha dura. E Geisel encerra o AI-5 e é eleito para presidente o Figueiredo. Como você pode ver aqui, em 78, Geisel acaba com o AI-5, volta habeas corpus, e aí sim abre o Brasil de volta para o caminho da democracia, entregando o poder para o João Batista Figueiredo. Algo importante do Figueiredo, ele é diferente do Geisel, tá? Ele tem um processo de abertura bem mais rápido. Então, o processo de abertura aqui, ó, não é inseguro. A abertura aqui, ela é dinâmica. Ela é dinâmica. Ela não para não, ela é assim, ó, tá? Ele é um crescendo, viu? É um processo significativo. A primeira coisa que Figueiredo faz, que é significativo, é a lei da anistia. A lei da anistia é uma discussão muito profunda para quem vai prestar algum vestibular desse que humanos cobra mais pesado. Porque, inicialmente, a anistia que o governo de Figueiredo propôs era parcial. Ele propôs uma anistia parcial. Ia se perdoar os crimes políticos, mas não os crimes contra a vida ou contra a pátria. Então, por exemplo, você tentou explodir uma bomba, então isso é crime contra a vida, você não seria perdoado. Você participou do sequestro de um embaixador, você lesou a pátria, você não seria perdoado. Agora, você fez manifestação pública, você é um prisioneiro político, você é um exilado político, tipo os cantores, aí você seria perdoado. Aí veio a OAB, a imprensa, os movimentos sociais e pediram anistia geral, dizendo que ou se perdoa ou não se perdoa tudo. E por isso, a lei da anistia de 1979, ela foi ampla. Essa lei da anistia foi ampla. E perdoou tanto quem fez tortura quanto quem fez atentados, viu? É ampla. E nesse mesmo ano, os dois episódios são no mesmo ano, o governo põe fim, e aí você teria que ver, ó, vamos, esse fim meu ficou muito feio, fiquei com vergonha dele, tá? Ele propõe o fim do ato institucional de número, espero que você tenha respondido mentalmente aí, espero que você saiba, qual aí instituiu o bipartidarismo? O AI de número 2. Então, em 79, eu tenho o fim do AI2. Então, até agora, dos 5 AIs que a gente estudou, o 4 nunca vai ter fim, porque o 4 era só fazer uma construção, ele não existe mais. Então, está em vigor o que seria o 1, o 2, o 3 e o 5. O 5 já caiu. O 5 já caiu. E agora caiu o 2. Vem o pluripartidarismo no Brasil, com a Arena, que virou PDS, e o MDB, que virou PMDB. Só que muita gente que estava no MDB, no lugar de ir para o PMDB, fundou
outros partidos. Tá? PP, PT, PDT, PCB, PCdoB, tudo virou partido. Portanto, a Arena virou um partido só, enquanto o MDB virou vários partidos, sendo o maior o PMDB, liderado por Ulisses Guimarães. Tá? E a linha dura não estava gostando desse caminho. E aí ocorreu o último episódio famoso da linha dura. Em 1981, no Rio Centro, que é o Centro de Convenções de Rio de Janeiro, estava rolando o Festival de Música. E aí, um carro, Puma, foi colocado na porta de saída e ele estava com explosivos. A ideia era explodir quando jovens saíssem de dentro do festival para causar um desequilíbrio no governo e obrigar o governo a recuar. Só que na hora que o cara estacionou o carro, ele explodiu com ele lá dentro. Então a única pessoa que morreu foi o membro do exército, que era ligado à linha dura, que tentou fazer o atentado. E isso enfraqueceu mais ainda a linha dura pelo fracasso, ainda bem, né, do atentado do Rio Centro. E o senhor Figueiredo avança mais e decreta eleições diretas para governador nos estados. Gente, do mesmo jeito que a gente fez em cima, agora aqui embaixo. Fim de qual aí? Fim do ato institucional de número 3. Portanto, Júlio, some comigo para a gente encerrar essa parte. O Geisel encerrou o AI-5. O Figueiredo fez a lei da anistia, permitindo a volta de políticos, a volta de opositores, a volta de ideais. Tá? Em 81, a linha dura se enfraqueceu. O AI-2 havia acabado já. E o Brasil era pluripartidário. Luiz Carlos Prestes, aquele lá da luta pelo comunismo, volta da Europa para o Brasil e refunda o PCB. Os trabalhadores do ABC Paulista fundam o PT, de forma que o Brasil agora está tendo um monte de partidos novos. PT do Lula, PDT do Leonel Brizola, PCB do Luiz Carlos Prestes, PP do Tancredo Neves, PMDB do Ulisses Guimarães. Ainda não nasceu o PSDB, tá? O PSDB vai demorar um pouquinho ainda. O PSDB só nasce daqui a pouco, ele não nasceu ainda. Tá? Ele vai nascer já no governo do Sarney, e não durante a ditadura. Mas esses partidos começam a fazer oposição. Surgem greves lideradas pelo sindicalista Luiz Carlos Prestes. A OAB faz manifestações, o Brasil está explodindo e o Brasil está contando. São 4 AIs que tinham que acabar. O AI-1, o AI-2, o AI-3 e o AI-5. Acabaram o 5, acabaram o 3 e acabou o 2. Só falta 1. E o que dizia o AI-1? Que o presidente seria eleito indiretamente, lembra? E aí por isso que o Brasil avança numa campanha. Fim do AI-1 rápido. Vamos para a campanha das diretas já. Em 1984, explode uma manifestação pública no Brasil, defendendo que o Brasil deveria iniciar sua mudança constitucional e mudar para eleições diretas. O mandato do Figueiredo estava acabando, era de 5 anos, lembra? 5 para 6, aliás, 6 anos. Então era 79 até 85. Por isso, em 84 se falava de eleições. Mas o povo brasileiro, os formadores de opinião, os políticos, na sua maioria, os sindicalistas, os artistas, os intelectuais, os escritores queriam que as eleições fossem diretas. Só que para isso, você precisa de uma emenda. E aí eu preciso te lembrar que para aprovar uma emenda, você precisa de 2/3 dos votos. Por causa do pacote Abril. Lembra do pacote Abril? Passar uma emenda constitucional nesse Brasil não era fácil. Mas os brasileiros acreditavam que isso era possível, pressionando os políticos. Cuidado que eu já vi vestibular te ferrando, falando pressionando os políticos da Arena, porque os políticos do MDB eram a favor das diretas. Se é falso, espero que você saiba por quê. Acabamos de ver. Não existe mais a Arena e o MDB. A Arena virou PDS e o MDB virou um monte de partidos. Portanto, é pressionando os partidos, viu? E essa manifestação começa em Goiânia, num comício. E aí, outros comícios vão sendo feitos. Vários comícios. Olha aqui as imagens de um comício famoso. Né? Essa campanha
diretas, já! Liberdade, liberdade, abre as asas sobre nós e restabelece nesse país as eleições diretas para que o nosso povo possa ter o direito à sobrevivência. Se é o melhor para o povo brasileiro, por que não agora? Por que não já? Repare que nós temos pessoas aqui de cunhos políticos totalmente Sim, as eleições diretas, já! Liberdade, liberdade, abre as asas sobre nós e restabelece nesse país as eleições diretas para que o nosso povo possa ter o direito à sobrevivência. Se é o melhor para o povo brasileiro, por que não agora? Por que não já? Obrigado. Tá? E como eu ia dizendo, você vê aqui que os políticos de diversos grupos diferentes, que eu queria mostrar naquela imagem que você tem. Ulisses Guimarães, que era do PMDB, você tem o Brizola, que era do PDT, você tem o Lula, que era do PT. Praticamente todos os partidos apoiaram a emenda Dante de Oliveira, que é o nome que se ganhou, porque quem propôs foi o deputado federal Dante Oliveira, de alterar para eleições diretas, imediatamente as eleições correriam em 85. Há tempo. Qual o único partido que não apoiou o movimento das diretas oficialmente? O PDS, o partido que antes era ligado à ditadura militar, com o nome de Arena. Tá bom? E essa emenda foi levada ao Congresso, com o slogan, que você vê aqui no canto esquerdo, eu quero votar para presidente. Tá? Chico Buarque, Fafá de Belém, Caetano Veloso, participaram desse movimento. E o povo tudo esperando. Mas lembra porque eu escrevi aqui em cima. Precisa de 2/3 para aprovar. Na hora do vamos ver mesmo, gente. Na hora do fazer as contas, faltou 22 votos. Tá? Então, a emenda Dante de Oliveira não foi aprovada. Para se atingir o mínimo necessário, faltaram 22 votos. O que significa dizer, fritando os ovos, que o Brasil viu o regime militar acabar em 1985 por meio de um colégio eleitoral, isto é, sem o voto popular, participando ativamente das campanhas, mas sem o voto popular. As eleições indiretas de 1985 transcorreram em janeiro e não houve participação do voto popular. Tá bom? De um lado, se lançou a candidatura do Tancredo Neves, formado pelo PMDB, pelo PP e pelo PFL, e aí a gente precisa te contar essa historinha rapidinho, porque ela é bem doida, tá? Você tinha o PDS poderoso nessa época e o PMDB poderoso nessa época. Os dois grandes herdeiros da ditadura. Um representava a Arena e o outro representava a oposição, que era o MDB. O PMDB contava com outros aliados menos fortes, tipo o PP. Tá? E o PDS era o segundo partido do Brasil ainda, o PMDB era o primeiro. O PMDB pegou e se juntou com o PP e lançou como candidato o presidente Tancredo Neves. Ele vai ser o nosso candidato, recebendo, inclusive, apoio de par da esquerda. O PDS tinha uma briga interna, e é aqui que a porca torceu o rabo, gente. O PDS tinha uma briga interna. Tinha um cara chamado Paulo Maluf, que queria ser candidato à presidência, ele era de São Paulo, e tinha um cara chamado José Sarney, que também queria ser candidato à presidência. Então, o senhor Sarney era da Arena, era do governo dos militares, tá? Era do governo dos militares, o senhor José Sarney. Esqueci de botar a cor. O senhor José Sarney. Na hora de discutir qual dos dois ia ser lançado como candidato, o PDS resolveu escolher o Maluf. Então, quem foi disputar com o Tancredo foi o Maluf.
O Sarney ficou puto, se sentiu prejudicado, saiu do PDS e fundou um movimento que ele chamou de PFL, a Frente Liberal, e ofereceu os votos do PFL ao Tancredo, desde que o Tancredo aceitasse o Sarney como vice. E aí o Sarney virou vice do Tancredo. O Tancredo candidato à presidência, o Sarney vice. Na época ninguém preocupou com isso, apesar do Sarney ser da Arena, apesar do Sarney ser ligado ao regime, ninguém preocupou com isso, porque vice não manda em nada no Brasil. Quem manda é o presidente. E aí as eleições ocorreram, não é isso? Como sabemos, o Tancredo ganhou, arrebentou na eleição, e logo depois da vitória dele, o povo brasileiro começou a esperar o dia da posse, que era em março, né? Não, o doutor Tancredo vai tomar posse, o Brasil vai mudar, o Brasil agora vai ser outro. E aí você sabe o que aconteceu, né? Tancredo Neves, logo depois das eleições, foi internado em Brasília. Problemas que a gente não sabia direito se era de coração, tinha hora que saía que era de coração, tinha hora que saía que era intestinal, tinha hora que saía que os médicos nem sabiam o que ele estava doente, estava fazendo cirurgias explorativas. Abriram o cara 4 vezes, porque não se sabia o que ele tinha. Até 21 de abril. No dia 21 de abril, quando está chegando por aqui o secretário de imprensa da Presidência da República, o jornalista Antônio Brito, que traz novas informações sobre o estado de saúde do presidente Tancredo Neves. O jornalista Antônio Brito descendo a escada e vai se dirigindo ao local onde prestará novas informações sobre o estado de saúde do presidente. Senhores, por gentileza, lamento informar que o excelentíssimo senhor presidente da República, Tancredo de Almeida Neves, faleceu esta noite no Instituto do Coração às 10 horas e 23 minutos. Acrescento o seguinte: nos últimos 50 anos, a vida pública de Tancredo Neves confundiu-se com os sonhos e com os ideais brasileiros de união, de democracia, de justiça social e de liberdade. Nos últimos meses, pela vontade do povo e com a liderança de Tancredo Neves, estes ideais se transformaram na nova República. A emocionante corrente de fé e de solidariedade das últimas semanas, enquanto o presidente Tancredo Neves lutava pela vida, só fez crescer esse sentimento de união, que foi sempre ação, exemplo e objetivo de Tancredo Neves. Com a mesma fé, com a mesma determinação, o Brasil haverá, a partir de agora, de realizar os ideais do líder que acaba de perder, Tancredo Neves. O presidente Tancredo Neves está morto, como acaba de informar o secretário de imprensa Antônio Brito. Nesta hora de profunda tristeza, o Brasil se sente mais só. Todos nós, brasileiros, estamos sofrendo muito. Doutor Tancredo, o senhor nos deixa entre lágrimas de saudades a certeza de que haveremos de viver uma nova república. Este sentimento não nos consola, mas faz de todos nós filhos órfãos de um pai que entrega a seu povo um legado de esperança e de fé. Uma herança de conciliação que imortaliza a sua peregrinação por este penoso mundo dos homens. Como estadista, o senhor nos deixa uma admirável lição de esperança. Como pessoa humana, sacrificou-se até a morte. O senhor foi estoico, foi bravo ao longo de um martírio de 39 dias. No seu martírio, doutor Tancredo, o senhor conseguiu fortalecer mais que nunca a abençoada virtude do nosso povo, que sabe reunir na mesma corrente de amor o sentimento religioso e o sentimento cívico. Que Deus abençoe a herança cívica e espiritual do doutor Tancredo Neves, homem símbolo de um novo tempo.
ele nos deixa a patriótica lição do país que se redime, do país que tem fé e é capaz de ressuscitar. Aos 75 anos, doente, martirizado, Tancredo de Almeida Neves lutou sem desesperar, movido por sua confiança no futuro do Brasil. Fiz questão de deixar vocês ouvirem até o fim, lembrando de que esse futuro do Brasil, você vivenciou ele. É o futuro do Brasil que tira um Tancredo e deixa um Sarney, que traz uma hiperinflação e uma crise sem precedentes, que leva ao poder um senhor chamado Fernando Collor de Mello, que sofreu impeachment, que depois coloca no poder Fernando Henrique Cardoso por 2 mandatos, Lula por mais 2 mandatos, Dilma e um novo impeachment, e esse momento tão glorioso, equilibrado, estável e responsável que vivemos no ano de 2019 e 2020. A nova república parece que não atingiu o clamor do desejo do obituário do senhor Tancredo Neves. O que nos leva à matéria da semana que vem, encerrando o conteúdo do programa, A Nova República, de José Sarney até Fernando Henrique Cardoso, Lula, Dilma e o governo atual. Obrigado pela paciência. Até a próxima.